Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje, 18 de setembro de 2025, a gente vai mergulhar em alguns fatos relevantes importantes, dar uma olhada nos destaques dos relatórios gerenciais de agosto e também comentar um comunicado ao mercado que chamou a atenção. Vamos lá, então, começando pelos fatos relevantes. Tivemos um comunicado do TRX-F11, né? Algo sobre um índice internacional. Exato. O TRXF11 comunicou, isso foi ontem, dia 17, que vai ter um rebalanceamento da carteira do índice FTSE Russell. Isso acontece no fechamento do mercado de amanhã, dia 19. Ah, certo. E o TRX-F11 faz parte desse índice, né? Isso, e esses rebalanceamentos são periódicos, sabe? O último tinha sido em junho. E o que isso implica, assim, para o fundo, para o cotista? Então, pode ter um ajuste na composição da carteira do índice. E aí, como consequência, talvez uma volatilidade um pouquinho acima do normal na negociação das cotas do TRX-F11 nesse dia específico. Por causa dos investidores que seguem o índice tendo que ajustar as posições, imagino. Perfeito. Os grandes fundos ETFs que replicam o índice, eles precisam comprar ou vender para se ajustar. A administradora, a BRL Trust, e a gestora, a TRX, elas alertaram para essa possibilidade. Entendi. É uma coisa técnica do mercado, então, não ligada diretamente aos imóveis do fundo. Exatamente. É pontual. Tá bom. E além do TRX-F11, tivemos notícias do OJP11. Parece que tem gente de olho nele, né? Sim, saiu um fato relevante no dia 17, falando que outros dois fundos, o Fator Verita Multiestratégia, o VRTM, e o JPP Capital Recebíveis, o JPP, publicaram comunicados no dia anterior, dia 16. E o que esses dois fundos, VRTM e JPP, disseram? Olha, eles informaram que estão avaliando potenciais operações para, unir cada um deles 50% dos ativos e da base de investidores do OUJP11. Opa! Então, dividir o OUJP11 no meio, cada um pegando uma parte. Essa é a ideia que eles estão avaliando, sim, uma possível divisão do fundo entre esses dois. Que curioso. E o OUJP11, o que ele diz sobre isso? Já tem proposta na mesa? Então, aí que está o ponto importante. O fato relevante do próprio OUJP11 deixa bem claro que, até aquela data, 17 de setembro, o administrador deles, a Finax, não tinha recebido nenhuma proposta formal sobre isso. Ah, entendi. Então é só uma intenção, uma avaliação por parte desses outros fundos. Exato. Caso eles recebam alguma coisa oficial, aí sim vão publicar um novo fato relevante com os detalhes, as condições, tudo certinho. Por enquanto, é só, digamos, uma sondagem de mercado. Pensando, né? Começando pelo XPCI11, que é um fundo de CRI. Isso, XPCI11. O foco dele em ativos financeiros, CRIs, LCIs, cotas de outros FIIs também. Em agosto, ele distribuiu 95 centavos por cota. 95 centavos. E o yield disso, como ficou? Deu um yield de 1,15% no mês. Se a gente anualizar, dá 14,74%. Isso considerando a cota de mercado lá no fechamento de agosto, que era R$ 82,46. Um rendimento interessante. E comparado ao CDI? Pois é, fazendo o gross-up do imposto, né, para comparar com a renda fixa, isso seria equivalente a 116,43% do CDI no período. Bem atrativo. E a cota patrimonial fechou em R$ 88. Então, negociando com certo deságio ainda. E o que a gestão destacou no mês? Teve alguma movimentação importante na carteira? A XP Vista, que é a gestora, comentou sobre uma venda parcial do CRI MRV Flex. Fora isso, sem grandes movimentações nos books. Eles reforçaram aquela estratégia deles de focar em CRIs de boa qualidade, com originação própria, sabe? Buscando gerar ganho de capital de forma recorrente. Essa originação própria pode ser um diferencial, né? Com certeza. E eles mencionaram também a reserva de correção monetária acumulada. Chegou a 6,27 milhões, o que dá uns 0,72 por cota. Uma reserva considerável.
Isso ajuda a dar estabilidade para o rendimento, né? Exatamente. Funciona como um colchão, especialmente em meses de inflação mais baixa ou até negativa, como foi o caso de agosto agora, né, que teve deflação. Verdade, o IPCA de agosto veio negativo, menos 0,11%. Isso impacta diretamente esses fundos de CRI indexados à inflação. Como está a carteira do XPCI 11 nesse sentido? Mesmo, 93,7%. Aí tem um pouquinho em FIIs, 4,1% e o resto em caixa. Dentro dos CRIs, a grande maioria está indexada ao IPCA, são 80,9%. O restante, 19,1%, está em CDI. Então ele sente mais essa variação do IPCA no curto prazo. E os setores? É diversificado? Sim, bem diversificado. Tem residencial, varejo, incluindo alimentar e shoppings, saúde também. E um dado interessante é o LTV médio da carteira de CRIs, que está em 52%. LTV de 52% é uma boa margem de garantia. E a liquidez do fundo na bolsa? Foi alta em agosto, 1,74 milhão por dia, em média. Bem líquido. Ótimo. Um bom panorama do XPCI 11. Agora, mudando de setor, vamos para o BTALI 11, o Fundo de Agrologística do BTG Pactual. O que o relatório de agosto trouxe de novo? O BTALI 11 também distribuiu 0,95 centavos por cota em agosto. O dividend yield anualizado ficou bem parecido com o do XPCI 11, 14,71%, olhando a cota de mercado de R$ 77,50 no fim de agosto. Só que a cota patrimonial do BTAL 11 é bem mais alta, né? Lembro que estava acima de R$ 100. Exato. A patrimonial estava em R$ 113,10. Ou seja, um deságio bem maior aqui na casa dos 30%. É um desconto expressivo. E a operação do fundo? Tudo em ordem? Sim, a carteira se manteve 100% adimplente, segundo o relatório. Um ponto que eles destacaram foi o resgate antecipado de um CRI, o CRI Andali. Ah, por quê? A gestão explicou que foi uma decisão para readequar a precificação do portfólio nesse cenário de juros mais altos, sabe? E em otimizar a alocação de capital. Gestão ativa, então. Isso, e eles também continuam com o desinvestimento da SPS Santo Antônio, o que deve aumentar o caixa do fundo, que já era bem alto, 141 milhões de reais. Uau, 141 milhões em caixa. Isso dá bastante flexibilidade para eles. Com certeza, podem buscar novas oportunidades no setor agrologístico. E o relatório comentou sobre a inflação de agosto, a deflação, já que a cartela do BTAL11 é toda em IPCA, né? Sim, eles mencionaram a queda do IPCA de 0,11% em agosto, lembrando das altas de julho e junho, detalharam os grupos que puxaram para baixo, como habitação e alimentos, e os que subiram. Como você disse, a carteira é 100% indexada ao IPCA, então essa deflação impacta a correção monetária no curto prazo. Mas no longo prazo, a indexação ao IPCA protege, né? Exato, protege o valor real dos aluguéis e dos ativos. E falando em ativos, a carteira tem 11 ativos, sendo 9 imóveis e 2 CRIs. E os contratos? Olha, o prazo médio é longo, o out de 6,9 anos, e 100% dos contratos são atípicos. Atípicos, isso é muito bom. Traz mais segurança. Certo. Muita segurança. Dificulta a rescisão, multas altas, prazos longos. Reduz bastante o risco de vacância e dá previsibilidade de receita. E, claro, 100% indexados ao IPCA. A maior parte da receita vem de operadores logísticos. E a localização? Principalmente Goiás, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso. Regiões-chave para o agronegócio. Um fundo com ativos interessantes e contratos fortes, apesar do desconto na cota. Para a gente fechar, tem um comunicado ao mercado do INRD11, o Interresidência. Recompra de cotas. Isso mesmo. O INRD11, que é administrado e gerido pelo Inter, anunciou um programa de recompra. Começa agora, dia 29 de setembro, e vai até o ano que vem, 29 de setembro de 2026. E qual o volume? Eles podem recomprar quanto? O limite é de até 10% do total de cotas atuais do fundo. Isso dá um máximo de 113.070 cotas. E como funciona? Tem alguma condição para essa recompra? Tem sim, e é bem importante. A recompra só pode ser feita na bolsa e o preço de recompra tem que ser inferior ao valor patrimonial da cota do dia anterior.
Ah, então é uma ferramenta para usar quando o fundo estiver negociando com deságio no mercado. Exatamente. Se a cota estiver abaixo do valor patrimonial, eles podem recomprar. E o que acontece com as cotas recompradas? Elas serão imediatamente canceladas. Isso reduz o número de cotas em circulação. O que, na prática, aumenta um pouquinho o valor patrimonial por cota para quem continua no fundo, né? Além de poder ajudar a segurar o preço no mercado. Perfeito. É um mecanismo para tentar destravar valor para o cotista, aproveitando desconto, e também uma sinalização da gestão de que eles acham que a cota está barata. A medida está prevista no regulamento e foi autorizada pela CVM. Interessante essa movimentação do INRD 11. Bem, cobrimos bastante coisa hoje, hein? Desde esses eventos mais técnicos e potenciais fusões, até o detalhe das carteiras e estratégias dos gestores nesse cenário de inflação mais volátil. Pois é, o mercado não para. E acompanhar esses relatórios, esses comunicados, faz toda a diferença para entender onde a gente está pisando. Sem dúvida. E fica aquela reflexão, né? Com tanta coisa acontecendo, inflação, juros, gestão ativa, recompras, será que a qualidade da gestão e a força dos portfólios vão ficar ainda mais evidentes daqui para frente na performance dos fundos? Um ponto para a gente continuar observando. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.